Olá, boa tarde. A aula de hoje, eu vou dar continuidade à aula da semana passada, referente ao capítulo 4, a gente chama de parte 2, Iniciação aos Sistemas, Organizações e Métodos, do livro do Cavenato. É capítulo 4 e 5. Esse capítulo trata sobre as organizações. Uma organização é composta de estrutura, processos e resultados. Assim é composta uma organização. Essas organizações, elas fazem, nós vimos, né, na aula anterior, que essas organizações, elas fazem parte da nossa vida. Nós nascemos e morremos dependendo dessas organizações. Quais são as organizações, só para relembrar? Hospitais são organizações, as funerárias são organizações, onde a gente compra os alimentos, tudo. A nossa casa, a gente pode chamar de uma organização. Então, nós temos organizações administrativas, nós temos organizações filantrópicas, nós temos organizações como bancos, né, entidades financeiras, nós temos diversos tipos de organizações sociais, o lazer, tudo isso, a gente depende dessas organizações, que podem ser também apenas sociais. A que mais nos interessa são as organizações em relação, por exemplo, a empresa, né, o que nós vamos estudar. E hoje, nós vimos isso na semana passada, e hoje nós vamos falar das estruturas, como é que elas se apresentam. Bom, quando falamos em estrutura de uma organização, nós vamos pensar em dois tipos, as estruturas verticais e as estruturas horizontais. As estruturas verticais, a relação do líder e dos liderados, ela é bem definida. Então, neste caso, as decisões são tomadas em níveis hierárquicos. Por isso que eu coloquei o modelo uma pirâmide, né, vertical. Então, o topo, quem está no topo é o líder, né, o chefe, e é bem definida as funções. Existe uma desvantagem, e essa desvantagem é que é uma estrutura muito rígida. E a comunicação, ela também tende a ser mais lenta, porque a estrutura é muito rígida. E as estruturas horizontais? As estruturas horizontais, as pessoas são agrupadas com base em seu conhecimento, ou seja, similaridades. Ela ocorre quando uma maior propagação, ela acaba atribuindo uma maior propagação do conhecimento entre as pessoas da mesma área. Porém, existe uma desvantagem, porque enquanto ela é pequena, funciona bem. Né, há uma melhoria na comunicação. Mas à medida que essa empresa cresce, a comunicação entre os departamentos acaba ficando enfraquecida. Então, geralmente, essas estruturas, elas vão ter linhas verticais e linhas horizontais, que é o mais comum. Agora, eu vou citar alguns modelos dessas estruturas organizacionais. Então, aqui é para demonstrar a organização horizontal, esse desenho, e ao lado onde tem a pirâmide, para representar as verticais. Então, as verticais são mais rígidas e as horizontais são mais flexíveis. Agora a gente vai trabalhar, então, os modelos das estruturas organizacionais. Bom, o primeiro modelo que eu trouxe para vocês é a estrutura linear. A estrutura linear há uma concentração das decisões, então elas são muito centralizadas. Praticamente não existe flexibilidade e essa estrutura é comum em empresas pequenas, onde há pouca especialização do trabalho e também são menos complexos. A autoridade total está centrada na figura do chefe. Então, há uma rígida unidade de comando. Todos os órgãos são estruturados sobre uma única linha de subordinação. Então, a centralização é visível, né? E corresponde a uma estrutura simples essa, por isso que são usadas empresas de pequeno porte. A gente pode ter como exemplo os organogramas. Vou falar algumas vantagens dessa estrutura. A vantagem dessa estrutura é que a autoridade é única, há uma certa rapidez nos processos decisórios, exatamente por isso. Ele é indicado para pequenas empresas, é uma vantagem para as pequenas empresas.
É bem mais simples e econômica, facilita a unidade de comando, ou seja, essa disciplina é rígida, né? E conduz uma autoridade total do chefe sobre o trabalho. Desvantagem: tendência à burocracia, então é burocratizante, diminui o poder de controle técnico, porque o comando ele é único e direto, tem menor cooperação menor cooperação das pessoas dentro da empresa, a comunicação ela é mais demorada e às vezes pode surgir distorções, sobrecarrega a direção das chefias, porque concentra-se tudo nas chefias, e não favorece o espírito de cooperação e equipe. Então, ela não usufrui desse benefício. Bom, a estrutura, o número 2, então essa é a primeira, são as mais comuns, a mais simples, né? A segunda é a estrutura linear staff. O staff deve ser independente em sua atuação, com liberdade de opinião. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. É um modelo de estrutura em que as unidades derivativas contam com uma unidade especial. Essa unidade especial, ela é chamada é uma pessoa, um órgão, que é o staff. Esse staff, ele deve ser independente em sua atuação e tem que ter liberdade de opinião. E ele deve servir como apoio, como assessoria aos líderes, às estruturas de linha. Quais são as vantagens? Agregar conhecimento novo e especializado à organização, ele facilita a utilização de especialistas, possibilita a concentração de problemas específicos nos órgãos de staff, então ele vai trabalhar alguns problemas específicos, né, para auxiliar a linha. E quais são as desvantagens? Não são facilmente aceitas as funções exercidas pela unidade staff, criando, às vezes, uma dificuldade de coordenação interna. As unidades de staff incrementam a formação de um tipo técnico de gabinete. Então, às vezes, pode ser caro e não muito eficiente. Os membros dos órgãos de staff não aceitam com facilidade as limitações dos cargos que lhes são pertinentes, e eles tendem a exercer uma atividade própria dos órgãos de linha. Então, há uma confusão aí em relação à autoridade e também a função de cada um. Acaba sobrecarregando um pouco. Bom, aqui eu vou falar, em terceiro lugar, são as estruturas funcionais. Na verdade, eu vou falar um pouquinho da funcional, depois eu trabalho com a estrutura por projetos, que são muito similares. A estrutura funcional é aquela em que se encontra uma chefia para cada função, de modo que os subalternos exerçam mais de uma função, ficando sob o mando de mais de um chefe. Esse é um grande problema que se apresenta essa estrutura. A estrutura funcional tem os objetivos, geralmente são de longo prazo. A necessidade básica é a especialização. A organização se divide segundo diferentes funções. Vou dar exemplo, como recursos humanos, o setor financeiro, o setor de produção, o setor de marketing, e todos os níveis de execução se subordinam funcionalmente aos seus correspondentes níveis de comando funcional. Então, ela é dividida. Essa é bem comum, essa estrutura. Quais são as vantagens? Promove o aperfeiçoamento, porque é dividido por setores, né? Facilita a especialização, e aí a hierarquia em relação aos escalões superiores, ela é facilitada. Facilidade de trabalho em equipe, porque existe a formação de equipes, dá uma maior flexibilidade à adaptação, então a empresa consegue se adaptar melhor, e o especialista sente-se mais valorizado, porque ele vai ser, cada setor tem um especialista para cuidar daquele setor. Por exemplo, no RH tem alguém que é especializado em recursos humanos, que é o chefe daquele setor, e assim por diante. Quais são as desvantagens? Muitas chefias, isso pode ocasionar algum tipo de confusão. Não há unidade de mando, né, o que dificulta um pouco a disciplina, já que são vários setores. A coordenação
um pouco, a coordenação dessa estrutura, ela pode se perder um pouco, porque são vários setores, né, e às vezes eles podem se isolar. Costuma ser mais cara, porque você também é sempre um especialista de cada área, em cada função, então tende a ser mais caro, mais dispendiosa. Pode ter um pouco de confusão com relação aos objetivos e também gera um aumento dos conflitos interfuncionais, de um setor com o outro, e assim por diante. Agora vamos falar um pouquinho do item 4, que é a estrutura por projetos. Bom, a estrutura por projetos é uma organização por projetos, né? Todos os recursos necessários para levar ao objetivo de cada projeto são separados, formando-se unidades independentes e cada uma dirigida por um gerente. Esse gerente a gente chama de ad hoc. O que é o ad hoc? É uma pessoa nomeada para esse fim específico. Então, o projeto, vai funcionar agora, vão abrir um projeto para atender, vamos supor, empresa para atender online. Então, criou-se uma estrutura só para isso. Por isso que a gente chama de ad hoc. É conferida pela autoridade sobre o projeto, né, podendo servir-se dos recursos materiais humanos existentes, ou também pode adquirir de fora da organização. Ou seja, uma organização grande, ela cria dentro de si uma estrutura temporária e pequena, com clara compreensão de seus objetivos concretos, e devemos assinalar, no entanto, que essa organização interna do projeto é funcional, com equipes e dividindo em áreas funcionais. Vou explicar melhor isso, é o seguinte, o projeto, ele vai trabalhar, então, essa estrutura é montada para atingir o objetivo desse projeto, ele pode usar, inclusive, recursos externos, e esse projeto, ele sempre vai ser determinado também por áreas funcionais. Então, dentro do projeto vai ter quem é responsável pelos recursos humanos, quem é responsável pelo financeiro, né, as partes do projeto são subdivididas. Isso aí. Agora nós vamos ver alguns problemas que podem surgir com essa estrutura de projetos. O aparecimento de uma estrutura nova, né, transitória e muito visível, pode desorganizar, desconcertar a organização normal, porque pode haver uma certa confusão em relação aos objetivos. Os serviços se duplicam porque, além além do funcionário ter a sua funcionalidade, né, o seu papel na função, ele recebe uma outra função por esses projetos temporários, de execução desse projeto temporário. Então, pode ter uma sobrecarga de funções. A permanência no emprego também é um problema, porque, às vezes, quando acaba o projeto, as pessoas que eram comissionadas, né, que foram contratadas externamente, podem ser demitidas. E o que a gente pode resumir dessa estrutura é que elas são estruturas unidimensionais. O que significa isso? Elas são tanto funcionais e funcionais por projetos. Ela leva sempre em consideração a especialização técnica, porque ela tem uma divisão funcional, e o objetivo a curto prazo do projeto deve ser alcançado, né? Então, ele também tem uma estrutura por projetos. Basicamente é isso. É muito utilizado também pelas grandes empresas. Agora, o 5, a gente chama de estruturas com colegiado. Colegiados são criados à medida em que a complexidade dos problemas e das estruturas, elas aumentam. Então, exige soluções mais criativas e para tentar resolver esses problemas. O colegiado pode ser entendido também como um grupo que se reúne para resolver um determinado tipo de problema. Por exemplo, vou dar um exemplo. Numa instituição, agora com o coronavírus, as instituições formaram um colegiado, grupos, para resolver especificamente o problema do vírus, da contaminação.
Então, como é que eles vão cuidar dessa instituição para que não aumente a contaminação? Então, eles se reuniram para resolver um problema determinado. Também, os colegiados também tendem a ser ad hocs, né, que eles podem não ser permanentes, mas também podem ser permanentes. Geralmente não são permanentes, são criados para resolver determinados problemas. Aí, quais são as vantagens que nós podemos citar desse tipo de estrutura? Existe o desenvolvimento do espírito crítico, né, construtivo, soluções mais fortes, com desenvolvimento de visão mais abrangente daquele problema, porque estão pensando em cima daquele problema, e há uma cooperação. O desenvolvimento do espírito em equipe e cooperação, e redução dos conflitos decorrentes de algumas decisões tomadas, porque essas decisões são tomadas em conjunto, existe uma cooperação. Então, é mais fácil você passar para os outros grupos, porque você acaba reunindo nesse colegiado um representante de cada grupo mais importante ou maior de cada setor, né? Quais são as desvantagens? As responsabilidades acabam sendo fracionadas, há um pouco de lentidão nos processos decisórios, porque é sempre o colegiado que toma as decisões. Exige um presidente do colegiado, que tem, assim, um senso de coordenação, de negociação, e às vezes isso não acontece. Os custos acabam sendo mais elevados, e tem perigo também em relação às soluções conciliatórias. Também pode trazer um perigo, já que tem um representante de cada setor, né? Muito comum, por exemplo, essa estrutura colegiado, ela é muito comum em instituições de ensino. Agora eu vou falar um pouquinho da estrutura matricial, ela é muito importante. Essa estrutura, ela vai combinar a estrutura clássica, que é a estrutura que a gente chama de vertical funcional, com a outra, e vai se sobrepor, que é sobreposta, né, essa outra é sobreposta sobre ela, que geralmente é horizontal, que a gente pode chamar de projetos. Então, vou explicar melhor isso, vamos lá. A estrutura matricial, ela é multidimensional. Então, ela vai trabalhar tanto em linhas verticais quanto horizontais. Ela trata de maximizar as virtudes e minimizar os defeitos das estruturas anteriores, é isso que ela busca. Diminuir os defeitos e ampliar os benefícios, as vantagens, né, as virtudes. É uma combinação da clássica estrutura vertical com a horizontal. As unidades de trabalho são os projetos. Então, elas são funcionais, ela está dentro da verticalização funcional, e formam-se setores, que são esses projetos, para alcançar os objetivos. A organização de cada projeto, ela é temporária, e ocorre uma maior versatilidade dos recursos humanos. Vantagens: o equilíbrio dos objetivos, a coordenação entre os setores funcionais, uma visão total do projeto através do coordenador, que a gente chama de gerente do projeto, e também tem defeito, né? O defeito, por exemplo, é que o pessoal envolvido venha ter dois chefes. O chefe vertical, que está na linha da funcionalidade, e o chefe do departamento funcional. Então, tanto o chefe do projeto quanto o chefe do departamento já existente. E, horizontalmente, as ordens do coordenador ou gerente do projeto pode ser também uma situação conflitante, pode gerar conflitos, já que ele tem dois chefes. Mas tem vantagens, como uma forma efetiva para conseguir os resultados de um projeto, né, um problema complexo, por exemplo. Ela é mais fortemente orientada para os resultados, então ela tem aquela busca dos resultados realmente, e é um maior grau de especialização, porque você vai buscar pessoas que são especializadas em determinadas áreas para resolver esses problemas. A desvantagem ficaria mesmo em relação ao conflito de linha, né, essa duplicidade de comando, já que você pode ter mais de um chefe.
E agora, nós vamos falar das estruturas organizacionais que elas não são tradicionais. Vamos lá. Então, aqui são as estruturas organizacionais não tradicionais, que são utilizadas em grande escala hoje, já são utilizadas em grande escala hoje, mas não é tão comum, né? Às vezes as indústrias, elas possuem uma estrutura funcional e dentro da estrutura de projeto usam, às vezes, esses tipos de estrutura. Eu vou explicar melhor. O que seria uma estrutura holográfica? Bom, a estrutura holográfica, ela guarda todas as informações do todo em cada uma das suas partes. Então, ela é coordenada pelo topo e possui redundância em muitas tarefas, além de caracterizar-se por redução das gerências intermediárias, porque a holográfica tem o topo que vai tomar todas as decisões, então não precisa ter aquele monte de gestor, né, vários chefes em vários setores. E ela é baseada em equipes. Ela é descentralizada e automista, ou seja, a comunicação ela é intensiva e há uma maior interdependência. Elas compartilham a autoridade e também compartilham a responsabilidade. Está bem nessa linha das estruturas informais, mais modernas, mais dentro dessa era da informação, porque elas são muito mais flexíveis, muito mais fáceis de se adaptarem, e por isso que às vezes elas ocorrem dentro daquelas estruturas grandes, para conseguirem estruturar mais rapidamente quando surge um problema. A organização torna-se um conjunto de pequenas organizações, é mais ou menos isso. E através da cooperação, né? Agora eu vou falar um pouquinho dos holdings. O que é um holding? Um holding é uma sociedade gestora matriz, né, de participações sociais, que exerce controle ou segura outras empresas. O objetivo principal é a administração ou controle de uma ou mais. Então, é uma grande empresa que vai coordenar as demais, já que ela é sócia majoritária. A finalidade básica é manter as ações das outras empresas. Então, ela vai controlar, né, assegurar, guardar os objetivos, as metas dessa hold. Hold significa exatamente isso, manter, controlar e guardar, isso que significa hold. Então, é exatamente isso que ela faz com as ações das outras empresas. E ela é majoritária, ela que vai coordenar. Então, o objetivo é resguardar os interesses de seus acionistas através da interação em várias empresas e negócios. Então, uma holding, ela pode ser, por exemplo, uma holding familiar. Essa holding familiar não pode ser considerada um tipo, mas sim uma configuração. Então, ela se configura como uma holding familiar, que se caracteriza pelo fato de uma empresa ser administrada por um membro da mesma família. Então, uma holding familiar seria uma espécie de empresa familiar que pode ou não administrar um grupo de companhias pertencentes ao mesmo clã. Isso acontece muito no Pão de Açúcar, essas grandes holds, grandes empresas que são familiares e que ainda tem vários acionistas, mas o acionista majoritário ainda tem controle e controla, por exemplo, a Águia Branca é um exemplo também aqui no Espírito Santo, é uma hold familiar. A administração, tem também a administração corporativa, né, que representa uma filosofia de atuação e de estrutura da empresa, que vai consolidar os processos de diversificação dos negócios e vai facilitar a análise dos resultados globais e também setoriais. A gente chama de administração corporativa. A corporação é que vai organizar isso, né, tomar essas decisões, a nível internacional, inclusive. Nós temos outro tipo de hold, que é o hold patrimonial. Esse patrimonial é uma administradora de bens próprios. Então, o que acontece? Às vezes, uma empresa pode ser criada só para gerir os bens, como imóveis, vamos supor que uma pessoa tenha muitos imóveis,
E isso reduz os custos com impostos. Então, às vezes, se torna viável criar uma hold patrimonial, só para integralizar, né, o capital social da companhia. O objetivo dessas holds é facilitar a gestão e obter benefícios fiscais. De um modo geral, vale a pena ter uma administração de bens próprios quando os ativos, né, ou os imóveis, geram uma renda passiva consideravelmente grande, proveniente, por exemplo, de aluguéis, quando a pessoa tem muitos aluguéis. Então, às vezes, vale a pena para ela reduzir a tributação. Então, às vezes, faz sentido. Aqui, principalmente em relação à questão tributária, as holds, elas estão ficando cada vez mais populares no meio empresarial aqui no Brasil. Não era tão comum. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam muito esse tipo de estrutura. Aqui no Brasil, é mais recente. O que são unidades de negócios? Essas unidades de negócio, elas funcionam como uma empresa autônoma dentro da estrutura mãe. Que é essa aqui, ó. São centros autônomos, né, de autogestão, possuem independência financeira. Eu posso falar, por exemplo, do empreendedor, né? Ele dirigente de cada unidade, age como se fosse o dono do negócio e é o principal responsável pelos resultados. Essas são as unidades de negócio. Então, dentro de uma grande empresa, lança um produto novo, por exemplo. Então, tem um empreendedor específico, um gestor específico para aquela unidade de negócios. Então, ele vai ser responsável, inclusive tem uma independência financeira, é responsável por toda a gestão dessa unidade. Por isso que são considerados autônomos. Existem holds com centros autônomos, com os mesmos processos para populações diferentes, e a característica é a mesma, né? As unidades de negócio são holds. Então, dentro de uma grande empresa, você pode ter chamados também de holds. A estrutura dessa unidade de negócio. Divisão de uma grande empresa em várias pequenas empresas internas, que são chamadas de unidades de negócio. Cada unidade de negócio possui um orçamento próprio, objetivo e metas específicas, comandado por um empreendedor, apoiado na administração participativa de seus componentes. Então, ele é bem adaptável e flexível. Essa unidade de negócio ele tem autonomia de ação, buscando integrar-se com as demais unidades de negócios, mas sempre obedecendo a missão, os valores da empresa-mãe. Não pode fugir dessa característica da empresa-mãe. Cada unidade de negócio traça seus objetivos e metas, que devem sempre estar em sintonia com o planejamento estratégico e as políticas e visão da empresa, que é a empresa-mãe. É como se fosse uma gestão de unidade de negócios composta por projetos, praticamente isso. E a última seria os critérios de departamentalização. Elas podem ocorrer por processo e por propósito. Se for por processo, vai enfatizar a especialização. É mais apropriada para situações estáveis. Essa especialização. Até condições. Então, quando eles montam, por exemplo, uma unidade de departamentalização de TI, então vai por especialização mesmo, esse é o grande foco. Quando a tecnologia utilizada, ela sofre mudanças e desenvolvimento revolucionário a ponto de alterar profundamente o processo, esse tipo de departamentalização acaba pecando pela absoluta falta de flexibilidade e de adaptação. Então, isso é perigoso, essa departamentalização é perigosa, porque se ela precisa se esse processo, se ela precisa se adaptar facilmente às mudanças, ela está muito engessada, então você tem que mudar a estrutura toda, poxa, depende do TI, então você teria que começar pelo TI, e é bem complexo. Por exemplo, eu vou dar o exemplo das instituições, agora elas tiveram que criar páginas, né, para atender o aluno das aulas remotas. Então, você tem que
reestruturar totalmente o TI. Agora eu vou falar um pouquinho como ele é por propósito. Por propósito, é mais apropriada para situações de mudanças rápidas e também previsíveis, que é esse caso. Essa departamentalização por propósito, ela tem objetivos e metas, são as dominantes, né? E ela vai aglutinar, então ela vai se constituir a partir desses objetivos. Ela pode se organizar por área geográfica, por categoria de produto, por mercado, por clientela, por fornecedor, e assim por diante. Exemplo é quando a empresa tem um departamento criado só para assistência técnica de algum setor, entendeu? Por projeto. O projeto, eles geralmente são empreendimentos bem definidos, né? Exemplo, empresa de engenharia, tem um setor de projeto, que é o critério de departamentalização, isso é bem definido. O RH é outro exemplo, por processos, não por propósitos. Lembrando que por propósito é muito mais volátil, né, muito mais rápida a criação e a dissolução. Bom, possui vantagens e desvantagens. Essa abordagem departamental, né, às vezes ela responde com eficácia, mas às vezes ela gera ineficiência. Então, depende de como ela está sendo utilizada. Só lembrando, as estruturas informais, elas acabam proporcionando maior rapidez no processo, ela reduz as distorções existentes na estrutura formal, porque é muito mais engessada, né, que é a vertical, a funcional por verticalização, complementa a estrutura formal, então ela pode ser utilizada dentro das estruturas formais, reduz a carga de comunicação, porque cada setor, ou pode ser por processos ou não, estão realizando, né, alcançando objetivos, a proposta é essa, se concentra nisso, e motiva e integra as pessoas da empresa, porque você tem maior flexibilidade, você ouve as pessoas, essa questão da liderança, ela é cooperativa, é um trabalho em equipe. É o que está, geralmente, o que mais se utiliza hoje. Praticamente, essas seriam as estruturas. Por hoje é só, eu agradeço a participação de todos, e na próxima aula nós entramos com um novo capítulo, tá bom? Uma boa noite para todos, obrigada pela atenção.